Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, quando a gente começou a falar, há alguns anos atrás, sobre que ia chegar um tempo da internet das coisas, quando eu vi um vídeo antigo do Titio Bill, ainda mais jovem, e ele falava como seria o futuro, descrevendo praticamente esses iPhones que a gente tem hoje, né? Todo mundo tem um celular com acesso à internet, videochamada, etc, etc. E você vê o cara falando disso lá atrás, quando nem se tinha ideia do que era direito o que ele estava falando, você fica assustado. A mesma coisa também, quem teve a oportunidade de ver ele alertando o mundo que ia chegar aí um mal terrível como esse que a gente enfrenta. E a gente, quando viu isso acontecer, meus irmãos, nós despertamos. Todos nós fomos despertando a partir do momento que esses fatos iam acontecendo, e a gente vai vendo a nossa própria rotina, o nosso próprio dia a dia nos nossos países, né? Porque tem várias pessoas fora do país que acompanham esse canal. E as pessoas vão vendo isso e pensam, não, mas é culpa daquele corrupto, do outro corrupto, mas vai vendo que tira esse corrupto, vai passando as gerações e o sistema continua só se expandindo. E parte disso, meus irmãos, a grande culpa disso é porque as pessoas não acreditam na verdade. A verdade, ela é tão incrível para algumas pessoas, ela destrói totalmente a bolha que a pessoa vive, que o cara não quer acreditar. A pessoa prefere continuar nesse mundinho onde as coisas são mais fáceis, onde é possível ela entender. Mas não é porque a pessoa acredita em mentiras que a mentira passa a ser verdade. Como diz o ditado, não há pior cego do que aquele que não quer ver. Então agora chegou mais um daqueles momentos que, embora não incentive isso, mas realmente você tem que dizer, ô gadão, você que achava que isso aqui era teoria da conspiração, você que ria, aquela risadinha de deboche, vem cá, gadão. Chama o gadão aí. Vou até fazer a dramatização. Você vai chegar pro cara e vai dizer, vem cá, gado. Pronto, quando ele responder, aí você mostra o vídeo pra ele. Porque, meus irmãos, a internet das coisas chegou. Como eu disse pra vocês, as nossas informações hoje são mais importantes do que nós mesmos. Entenda por quê. Robô aspirador registra mulher no banheiro e fotos são divulgadas online. Olha só, família, robô aspirador. A pessoa prefere contratar a máquina, não é, do que pagar um salário a uma pessoa, a um ser humano, porque a outra pessoa às vezes está de mau humor, porque a outra pessoa tem necessidades como qualquer um de nós. As pessoas agora vão correr para isso aqui. E como eu dizia para vocês, meus irmãos, olha só a matéria. Programa de treinamento de inteligência artificial da iRobot falha na proteção à privacidade. Mostra a reportagem. Uma mulher foi fotografada no banheiro de casa por um robô aspirador da iRobot, marca mais famosa de dispositivos do tipo, e teve as imagens divulgadas em fóruns online. Segundo uma investigação da revista Tecnologia Review, essa não foi a única violação de privacidade causada pelos equipamentos. A publicação diz que o aspirador também registrou o rosto de uma criança. O registro e o vazamento das informações ocorreram no ano de finalzinho do ano de 2020, como parte de um programa da iRobot de desenvolvimento de inteligência artificial IA. Os equipamentos, versões modificadas do modelo Romba J7, faziam as imagens e as enviavam para a Scale AI, uma startup que contrata humanos de diversas partes do mundo para classificar áudios, vídeos e fotos usadas para treinar sistemas de inteligência artificial. As imagens são capturadas pelos robôs, enviadas para a nuvem e acessadas pelos funcionários. Aí eu pergunto a você, meus irmãos, como é que a pessoa pode querer uma coisa dessa? Um troço registrando cada coisa que você faz no seu banheiro, cada coisa que você faz dentro da sua casa, na sua privacidade, e mandando para uma grande empresa. Aí a pessoa diz, não, mas a grande empresa é séria. Como é que você confia numa pessoa só porque ela diz que é confiável? Seja pessoa, seja empresa, seja o que for, governo. Família, é de uma infantilidade a mentalidade de algumas pessoas. Não é à toa que o próprio sistema chama de gado. E eu assino embaixo, é gado mesmo. A pessoa que vê isso aqui e disse o que é que tem eu não devo, é gado mesmo, meu irmão. É daquele gado que urra mesmo. Não tem outra. É muita gadificação. Deixa eu continuar com a matéria antes que eu diga mais coisa. As imagens, porém, foram vazadas para grupos fechados na internet. Além da foto da mulher e da criança, a reportagem afirma ter tido acesso neste ano a 15 screenshots que revelam o interior de residências em diferentes partes do mundo. A iRobot, que foi comprada em agosto pela Amazon por 1,7 bilhão de dólares, o negócio depende da aprovação de autoridades, confirmou a autenticidade das imagens,
mas disse que a versão modificada do Rumba J7 não foi disponibilizada para os consumidores. Segundo a companhia, os equipamentos foram distribuídos para funcionários e pessoas contratadas para fazer a coleta de imagens. A iRobot diz ainda que essas pessoas assinaram um termo no qual concordavam com a coleta e o envio das imagens para o treinamento de sistema de IA. A empresa disse que era responsabilidade das pessoas manter os robôs fora do alcance de situações que a deixassem desconfortáveis. Família, isso aqui, meu Deus do céu. Sério, família, parece assim que eu tô com algum problema mental e aí vem algum psicólogo, psiquiatra, né, me fazer entender as coisas, né, falar daquela forma bonitinha para que eu não fique nervoso, A pessoa que sofre com algum tipo de distúrbio desse, né, fica nervoso fácil. Então o cara vem falando, né, não, fique calmo, né, tá tudo ferrado, mas fique calmo, tenha tranquilidade, vai dar tudo certo. E o cara lá, mas vai dar tudo certo. Eu me sinto assim quando eu leio uma matéria dessa. O pior que me faz sentir mais ainda assim é saber que tem pessoas que leem isso aqui com uma absoluta verdade. É uma matéria do Estadão. O cara lê isso aqui e diz, aqui tá explicado. Ah, sim. É só o cara também não se expor na frente do robô. Cara, mas você tá na sua casa, você tá no seu banheiro dando um cagão. Como assim você não vai se expor? Pra começo de conversa, o cara que coloca isso dentro de casa já tá com um carimbo na testa. Sou gado. O próprio nome já diz, privacidade. Eu fico na minha casa o quê? À vontade. A sua casa deixa de ser um lar depois que você bota um troço desse dentro. É incrível, meus irmãos, a narrativa deles. Sempre se saindo de qualquer culpa. É o carro da Tesla. O cara paga uma fortuna pelo carro porque o carro consegue dirigir sozinho, consegue te buscar sozinho no trabalho. O carro sofre um acidente, a culpa é sua. A Tesla paga algum processo? Não, a culpa é de quem programou. É incrível isso, mas nós conseguimos entender. É simples. Empregado não fiscaliza patrão. E o Estado tem se tornado cada vez mais empregado das grandes empresas. A verdade é essa. Veja o Brasil. Cada vez se privatiza mais, temos menos estatais, ao mesmo tempo que o Estado incha, fica cada vez maior, arrecadando mais e mais imposto, e o retorno para você é cada vez menor. Quando eles falam Estado mínimo, é mínimo em te dar retorno. A máquina pública só cresce. Essa que devia ter o tamanho necessário, nem grande nem pequeno, necessário. Mas ela só aumenta, ao mesmo tempo que os benefícios que ela seria obrigada a te dar, por literalmente te assaltar, te escravizar, esse benefício que supostamente viria cada vez menor. Não é à toa que você anda pelas ruas esburacadas, sem saneamento básico, rua sem segurança e etc, etc. Vamos lá. A iRobot confirmou que 13 das 15 imagens vazadas foram feitas pelos seus robôs entre junho e novembro de 2020 em países como Estados Unidos, Japão, França, Alemanha e Espanha. A companhia, porém, disse que as postagens das imagens violam seu contrato com a Scali e ela não disse se vai deixar de trabalhar com a startup. No caso da mulher no banheiro, o rosto dela foi coberto por um funcionário que classificou a imagem, embora o mesmo não tenha acontecido com outros rostos flagrados pelo equipamento. A iRobot disse que quando recebe imagens de nudez parcial ou intimidade, o casal lá, o material é deletado da íntegra. Porém, a companhia não falou se esse processo de classificação é feito por humano ou algoritmo. A iRobot também não explicou a razão para a foto da mulher no banheiro não ter sido excluída. Quer dizer, família, é tudo assim, eles fazem como eles querem, né? Você às vezes coloca um pouquinho de areia aí de frente à sua rua, já vem a prefeitura e te multa. Se você quer abrir, que você quer vender coxinha na rua, eles exigem um monte seu. Tanto é que muitos não conseguem. Agora, quando se trata de uma grande empresa dessa, os caras fazem literalmente o que querem, eles deitam e rolam e fica por isso mesmo. E é esse o efeito, meus irmãos, cada vez mais, não só no Brasil, é o mundo todo está se endividando. Esses donos da dívida que estão por trás de grandes organizações como o Banco Mundial, como o FMI, eles vão exigindo coisas da legislação de cada país, vão exigindo que leis sejam implementadas, que ideologias sejam praticadas. Eles fazem essas exigências, afinal você está devendo, e literalmente o país vai ficando refém disso, vai baixando a cabeça, destruindo totalmente a sua soberania. Agora mesmo eu estava vendo um ataque que houve na França, disse que foi um senhor que fez, um homem que seria extremista, e ele atacou um acampamento imigrante, se eu não me engano, turco. E a revolta dele é pela invasão de imigrantes no país dele, que ele está vendo que o povo de lá está desaparecendo
e ele não tá gostando do que tá acontecendo. É claro que essa não é a forma de reagir, né, família? Você vai ver um cara desse, né, ele ataca os outros coitados que não tem nada a ver, que já estão fugindo dos seus países porque tá triste a situação. Ele vai atacar esse pessoal, deixando de enxergar que foi justamente o político que ele votou, como um Macron, por exemplo, que foi reeleito, foi esse político que vai criando essas leis e faz a coisa virar como está virando. E aí não adianta reclamar com outro que já vem de uma situação ruim. A verdade é essa, meus irmãos. A coisa é bem arquitetada, ela é bem armada e ela vai dando justamente nisso. Essa tecnologia, como eu disse para vocês, ela chegou para ficar. Ela vai ficar, ela vai substituir as pessoas nos serviços mais básicos. E se é assim, né? Onde vai ficar tantas pessoas? São 2 bilhões de pessoas. Eu até falei 8, mas é 2. Eu agradeço ao inscrito que falou aqui, o irmão Davi, é 2. Você falou 8. Se fosse 8, tava um na cabeça do outro, né? Mas é isso, família. São 2 bi de pessoas, de seres humanos. Seres humanos esses que não terão mais função na sociedade, que não há necessidade deles. Então, você já deve imaginar. Como eu disse pra você, meu irmão, embora muita gente que se diz desperto não despertou e disse: não, as pedras guias da Geórgia sofreram vandalismo. Não foi nada de vandalismo, foi eles próprios que destruíram as pedras guias da Geórgia, porque chegou a hora, né, de implementar aqueles mandamentos. Aquilo ali era como um selo. A gente não percebeu, mas as pedras guias da Geórgia eram um grande selo. E como ele foi destruído, ele foi quebrado, é porque chegou a hora de implementar isso no mundo. Então, meus irmãos, aguardem, né? Se você viu o nosso vídeo aí da China, você sabe o que é que tá vindo aí pela frente. Vou encerrando por aqui. Deixa a tua opinião sobre tudo que foi comentado aqui. Você teria um robozinho desse aí para limpar a sua casa, tirando foto de você, até mesmo quando você estiver nhanhando? Coloca aí nas mensagens, eu faço questão de ler. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Agora sim, fui. Um abraço e fiquem com Deus.